Será que a igreja é uma instituição humana ou é um projeto de Deus? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Gomes, você está no meu canal, seja muito bem-vindo à ACAT, Academia Teológica Ensinos. E eu estou muito alegre, nós estamos indo para quase 19 mil inscritos no nosso canal e eu já avisei lições passadas, quando chegarmos a 20 mil inscritos, todos que fizerem comentário na lição de 20 mil inscritos, nós vamos fazer ali um sorteio de um plano trimestral dos nossos slides. Se você é novo por aqui, aproveita, se inscreva no nosso canal. Lembrando que quem é inscrito nos ajuda a fazer a obra missionária. Nós temos uma família que sustentamos ali no Paraguai e todos os irmãos inscritos no nosso canal e que deixam o like no nosso vídeo já ajudam no sustento desta família. A parceria que eu tenho com o YouTube é justamente para reverter para a obra missionária. Então, pastor, se eu me inscrever, vai acarretar, trazer algum problema para o meu celular, algum problema para mim, para o meu e-mail? Não, irmãos, não acontece nada. Não pesa a memória, não tem risco de vírus, nada. Se inscreva no canal, só clicar ali em inscrever-se. Se inscreva e você estará me ajudando a fazer missões. Lembrando, irmãos, que nós tivemos no trimestre passado e aprendemos sobre missões, 3 meses o Espírito Santo falando com a igreja brasileira para entrarmos 2024 envolvidos na obra missionária. Todo aquele que estiver comprometido com a obra missionária em 2024, porque o Espírito Santo falou com a igreja 3 meses no Brasil inteiro. Eu vejo que isso é uma obra de Deus. Quem entrar comprometido com a obra missionária, por Deus será guardado. Anote essa profecia. Quem se comprometer com a obra de Deus, especialmente a obra missionária, em 2024, por Deus será guardado do que está para vir aí no Brasil. Então, se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal e divulgue os materiais, qualquer conteúdo evangélico que você tiver na internet, acesso, compartilhe. Por quê? Sem dúvida nenhuma, a melhor maneira de testemunharmos ao mundo acerca de Cristo Salvador chama-se internet. Ore pela internet. Anote outra profecia aqui do pastor Rodrigo. Satanás quer armar laços para prejudicar o conteúdo de Deus na internet. Comece a orar pela internet. Satanás sabe que a maior ferramenta para a evangelização mundial chama-se internet. E ele quer armar laços. Então ore por todos os irmãos que estão pregando a palavra na internet. E se você não tinha abrido os teus olhos para essa realidade, então receba discernimento. A internet é a maior ferramenta para cumprirmos a grande comissão e a evangelização mundial? Sim. Então, tudo que você puder compartilhar, guarde essa palavra aqui, ó. Compartilhe. É o maior gatilho para esta arma poderosa chamada internet, para que o evangelho se espalhe no mundo. Compartilhe, 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 compartilhe. Não é por intenção comercial, não é por intenção carnal, não é por vaidade, não é por pretensões humanas, não. É a maior estratégia de evangelização mundial hoje. Internet e a palavra compartilhe. Faça isso e ore pela internet. Nós vamos entrar, irmãos, no novo trimestre 2024, que nós temos aqui, ó, o corpo de Cristo. Origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E se você, olha só que notícia maravilhosa, se você adquirir os nossos materiais, você vai adquirir o plano trimestral ou anual, você vai receber todas as lições, principalmente o plano anual, todas as lições que virão em 2024, mas nós não iremos tirar ali da plataforma as lições de 2023. Então vai ficar ali um acervo de 4 trimestres de 2023 para você ter acesso. Opa, isso é um grande bônus, né? Além de que nós temos aí, olha, eu coloquei um novo bônus, tá?
lá na plataforma, você que é assinante. Deixa eu dar um recadinho aqui para os irmãos. Eu sei que tem irmãos que não gostam, demora para entrar na lição, etc. Mas também eu recebo uma chuva de mensagens de irmãos que querem conhecer os nossos materiais. Então, do mesmo jeito que tem uns que não concordam, tem muita gente que apoia. Então, eu peço compreensão de quem não concorda aí, mas tenha paciência, né? Se ficar nervoso, hora que passa. Eu coloquei lá um novo bônus, um mini curso de como construir uma mensagem textual. Tem 3 tipos de mensagem das mais pregadas pelos pregadores. Tem a mensagem expositiva, a mensagem temática e a mensagem textual. A mais pregada é a textual. A pessoa lê o texto e quer pregar aquele texto. E eu preparei um mini curso de como você construir uma mensagem textual. Está ali de bônus para quem adquirir o plano anual ou o trimestral dos nossos materiais, dos slides. Lembrando que essa lição de número 1, você vai ver, tá vendo o QR Code aí? No meu lado direito e no teu lado esquerdo da tela. Se você colocar o celular ali, você vai ser colocado lá no grupo do WhatsApp. E essa lição de número 1, todos os slides dessa lição de número 1, será disponibilizado gratuitamente para todos que estiverem lá no grupo do WhatsApp. Então, você quer conhecer os nossos materiais? Não conhece ainda? Então, acessa ali o telefone, né? A câmera do celular, a câmera ali. Quando você clicar, já vai aparecer ali um endereço, um link, você clica em cima e já vai lá para o grupo do WhatsApp. E lá você vai receber gratuitamente os slides da lição número 1. Eu quero mandar um abraço para a irmã Camila Lobato, lá de Portel, no Pará. É uma pena, irmãos. Ela entrou em contato comigo, o departamento de ensino lá gostaria que fôssemos lá no dia 24 de novembro de 2024 para o evento da Escola Bíblica, né? 69º evento, encontro da Escola Bíblica Dominical ali em Portel, no Pará. Mas eu tenho compromisso aqui na cidade. Na verdade, a minha agenda estava aberta, mas tem os compromissos com os trabalhos das irmãs aqui na cidade em novembro. E ainda ontem, em conversa com a minha esposa, dia 24 de novembro é o aniversário do meu filho mais novo. Então não tinha como sair mesmo nessa data, mas eu quero parabenizar todos os irmãos da igreja em Portel, ali no Pará, e a irmã Camila Lobato, que entrou em contato comigo. Que Deus abençoe, irmã. Eu vi ali na foto do perfil, provavelmente é o esposo e o filho. Deus abençoe a família, muito linda. Que Deus possa recompensar os irmãos. E também o presbítero irmão Arilton Alves, ali de Cariacica, Espírito Santo, que também entrou em contato comigo para nós irmos lá no Espírito Santo, ministrar para os irmãos numa escola. Mas agora em março eu tenho também uma agenda e não tem condições de sair em março. Então, o presbítero Arilton Alves, do Espírito Santo, Cariacica, parabéns pelo trabalho, que Deus abençoe a todos os irmãos. Então, vamos aqui fazer a nossa oração. Essa primeira lição tem todo esse início aqui de bem-vindos, né? E alguns anúncios, alguns avisos. Lembrando que nós temos lição para os jovens, viu? Se você, pastor Rodrigo, eu quero lição para os jovens. Então, toda semana aqui no meu canal é postado também a lição dos jovens, e também temos os materiais para os jovens também. Então eu quero que você faça uma oração comigo, e você pode, falando em oração, eu coloco a oração da manhã ali no Instagram. Me segue lá no Instagram, @PR Rodrigo Gomes Oficial. Todas as manhãs eu coloco uma oração ali para abençoar a tua vida. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por mais um início de trimestre. Te damos graça por poder caminhar mais um ano, se o Senhor assim permitir. Se o Senhor vier arrebatar a tua igreja, estaremos mais alegres ainda. Mas se o Senhor permitir que possamos permanecer um pouco mais ainda nessa terra, queremos caminhar juntos com os teus filhos. Eu profetizo saúde e prosperidade sobre cada assinante, cada inscrito no nosso canal, os participantes dos grupos do WhatsApp, todos aqueles que amam a tua palavra, onde este vídeo chegar no Brasil e no mundo. Para a honra e glória do teu nome, é a bênção que eu ordeno. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, vamos aqui entrar na nossa lição. Já dei todos os avisos, que Deus abençoe. A lição de número 1, ela tem como tema a origem da igreja. Esta lição ficou fantástica. Vocês vão amar os slides, porque os nossos slides ele é feito com
os recursos da metodologia de ensino teológico. Para quem não sabe, eu sou diretor da Escola Teológica aqui na minha cidade já há 13 anos. Eu trabalho com educação já há 20 anos. Então nós temos, assim, por bondade e misericórdia de Deus, muita bagagem na área da pedagogia e também do que diz respeito à didática dentro do ensino. Então, os nossos slides foram preparados com recurso didático, teológico, com interpretações de texto e também programação neurolinguística, que é o que a mente recebe de melhor informação e também melhor retenção. O que é necessário para que a mente possa armazenar informação e reter a informação? Então, existe toda uma série de questões de conteúdo gráfico, visual e também estrutura didática. Então, os nossos slides foram preparados especificamente para que o teu cérebro armazene a informação. É impossível deixar de reter a informação com esse material preparado com programação neurolinguística. Então, a pessoa vai ficar ali retendo em torno de 80%. E quem ensina, 95% do que está nos slides. Então não perca tempo. Nós temos aqui, irmãos, a origem da igreja. O textual está em Atos 2:38. Verdade prática, a igreja é a família de Deus. Aleluia. Comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Nós temos aqui, lembrando que lá no grupo da comunidade Acate, do WhatsApp, todos os dias eu coloco a leitura diária com explicação no hebraico e no grego. Tem gente que não se importa, tem gente que a leitura diária para mim não faz diferença. Está perdendo uma grande riqueza. Por quê? Porque quando você estuda a leitura diária traz o que há de mais importante na lição. Então são vários textos bíblicos, quando você se familiariza bem com esses textos, você consegue interpretar todo o conteúdo da lição. Você acha que a leitura diária está aqui na lição só por estar? Não, é uma grande ferramenta didática, pedagógica, para a interpretação do estudo da lição. Né? Falando em interpretação, eu ensino no curso de oratória como interpretar texto. Lembrando que tem ali, né, um bônus, um mini curso para fazer mensagem textual. Tem a Biblioteca Acate, com dezenas de livros ali de bônus, para quem se tornar assinante do plano trimestral e anual. Também tem esse mini curso que é novo, viu? É novo. E o meu livro também em PDF, que eu disponibilizo ali gratuitamente. São 4 bônus tremendos aqui para quem adquiriu o plano trimestral e anual. O livro, a Biblioteca Acate, o mini curso e todas as lições passadas de 2023. E lá no grupo da comunidade Acate eu coloco a leitura diária no hebraico e no grego, para você crescer. Eu amo estudar o hebraico, irmãos, porque é a língua que o Senhor Jesus falava. Ela tem um poder, não um poder místico, mas faz muito bem para a alma, viu? Você estudar o hebraico. Em breve a gente vai lançar um curso de hebraico. Estamos conversando com um professor de hebraico aqui da nossa cidade e nós vamos lançar um curso de hebraico bíblico para os irmãos. Nós temos também a leitura em classe, que está em Atos 2, 1 e 2, 37 e 38. E a nossa introdução eu preparei aqui, ó. Assim como a família, a igreja é uma instituição que pertence a Deus. A primeira instituição que Deus criou no mundo foi a família. E assim como a família, a igreja também é uma instituição de Deus. Ela não é uma organização humana. Ela não foi criada por homens, não. Nós vamos entender aqui os estágios da igreja. A igreja tem 3 principais estágios. Ela aparece em 3 épocas na história do plano de Deus. Em 3 eras, já vamos dizer assim, 3 épocas, né? Não tem problema. Aprenderemos nesta lição acerca do maravilhoso projeto de Deus chamado igreja. A igreja, para quem não sabe, é um projeto de Deus. Não é só a família de Deus, porque Deus ama o ser humano. Não, existe um projeto estratégico, de maneira que a igreja ela se torna o corpo de Cristo e dá sequência ao que Cristo veio realizar na face da terra. Por isso que a igreja ela é um projeto.
Nós vamos entrar aqui, irmãos, na primeira parte da lição. A lição tem 3 partes, cada parte tem 3 tópicos. E a primeira parte da lição diz o povo de Deus na Bíblia e na história. Primeiro tópico, no Antigo Testamento. Anote aí, a palavra usada para se referir ao povo de Deus no Antigo Testamento é kahal. E significa, vamos lá, eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D, E. São as expressões que, traduzido para o português, você vai ler na Bíblia, mas lá no original hebraico é kahal, que é usado para se referir ao povo de Deus no Antigo Testamento, que pode ser chamado de igreja também, não tem problema, só que não havia ainda essa expressão e nem havia esse termo. Tá? No Antigo Testamento era kahal. E eu já vou ensinar aqui quando que surgiu o termo igreja. Mas vamos lá. Você vai encontrar, primeiro, povo remido, lá em Deuteronômio 4:10, anote aí. Segundo, ou nem precisa anotar, né? Esses slides que serão baixados gratuitamente para os irmãos. Aponta o celular para o QR Code aí, você vai ser colocado lá na comunidade ACAT e lá você vai poder baixar os slides gratuitamente. Da lição número 1, tá? Não confunda. Não tem irmãos que eles, meu Deus, se tem uma coisa que dá problema na igreja é aviso, sabe? Você dá um aviso na igreja, tem gente que não presta atenção e entende tudo errado. Não vai ter irmãos mandando mensagem para mim, não, você prometeu todos os slides das lições e eu só ganhei a primeira. Não, eu não prometi todos, nada disso. Estou prometendo todos os slides da lição 1. Você quer as demais lições, tem que adquirir o plano. E quando eu falo tem que, irmão, é porque eu tenho toda uma despesa de estúdio, de plataforma. Você acha que é gratuito as plataformas que eu hospedo os slides na internet? Não, eles me cobram e eu pago. E aí eu vendo baratinho, em torno de R$2, R$3 por semana para os irmãos. Então é só para me custear as despesas mesmo. Vamos lá. Deuteronômio 4:10, povo remido. Juízes 22, congregação do povo. 1 Samuel 17:47, multidão. 1 Reis 8:22, congregação. 1 Crônicas 13:2, congregação de Israel. E Neemias 5:7, grande ajuntamento. Lembrando ainda que quando surgiu as sinagogas, ela é um termo mais popularizado no Novo Testamento. Mas quando não havia o templo, que foi destruído lá em 586 a.C. pelos babilônicos, depois surgiram as sinagogas. E a palavra sinagoga quer dizer assembleia, ajuntamento. Então, cada ajuntamento daqueles diante de Deus, eu coloco aqui no Antigo Testamento a palavra kahal, está relacionado especificamente às reuniões relacionadas a Deus e à sua vontade. Não era qualquer tipo de reunião para ser considerado povo de Deus, para ser considerado família de Deus. Não. As reuniões que Deus convocava ou se era para agradar a Deus. Aí vai se relacionar a palavra kahal a povo de Deus e também família de Deus. Do contrário, você vai até achar a palavra kahal em outras situações, mas são reuniões comuns daí que não eram reuniões sagradas, ok? Vamos para frente, tópico 2. O Novo Testamento. A palavra igreja, que vai aparecer no Novo Testamento, também para se referir a povo de Deus, acho que a gente pode colocar palavras-chave aqui nesta lição, e uma delas é povo de Deus, tá? Povo de Deus. Povo de Deus, tanto do Antigo como do Novo Testamento, é um só. Por isso que a Bíblia diz, fez um só povo, tá? Derrubando a parede de separação, como disse Paulo. Não tem grego, não tem gentil, não tem judeu, tá? É um só povo. Mas no Antigo Testamento era kahal, usado para as reuniões, e no Novo Testamento foi usada a palavra igreja, que já existia essa palavra igreja. A palavra igreja vem do grego eclésia, ou eclesia, ou eclésia, não tem problema, e o significado é chamado para fora a fim de se reunir. Tá? Não existe essa história hoje, irmãos, de alguém dizer assim, não, eu sou igreja, não preciso ir lá na casa de oração, me reunir com aquele povo. Não. Só é igreja se houver reunião. Não esqueça disso. Pessoas que ficam em casa dizendo, não, eu sou a igreja, não quer se reunir, não faz sentido. Por quê? Todas as vezes que a palavra igreja foi usada para se referir ao povo de Deus no Novo Testamento,
estava intimamente ligada à reunião. Reunião. Porque essa palavra igreja, ela surge devido às reuniões, desde a sua origem. Lá no século III a.C., essa palavra surgiu lá em Atenas, na Grécia. O que as pessoas faziam? Você pode até pesquisar no Wikipédia aí, tem ali um estudo bem completo. Os gregos saíam de casa em casa chamando as pessoas para fora. Diziam, eclésia, eclésia, vem para fora. Ek, para fora. Chamado para fora. Tem ali esse termo, né? Eclésia é uma junção de palavras gregas. Ek, chamar para fora. Então chamar, vem para fora, vem para fora, vem para fora, para se reunir na praça, para tratar assuntos pertinentes ao interesse público das pessoas. A história até conta, está lá na pesquisa, quem não queria sair era considerado um idiota. Verdade mesmo. Por quê? Porque era considerado uma pessoa privada, está escrito na pesquisa, privada, só pensava nos seus interesses. E quem não ia, não era visto como eclésia, alguém chamado para fora. Então só fazia sentido a pessoa estar incluída nesta palavra eclésia se estivesse reunido com todos lá na praça. Mais de 200 anos, as pessoas começaram a usar a expressão eclésia para se referir a reuniões. Reuniões, 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 reuniões. E quando o Senhor Jesus fala isso lá em Mateus 16, 18, eles já estavam se reunindo com os discípulos, com os apóstolos. Nesta ocasião, eles estavam próximos a um santuário de deuses pagãos, ali em Israel, lá perto do Monte Hermon. Lá no norte eu tive o privilégio de conhecer. Tem uma montanha e tem tipo de uma caverna. E ali tinham vários deuses. Está lá ainda, nas rochas assim, você olha assim, você vê que eram vários ídolos colocados ali. E a boca daquela caverna, para aquela comunidade, era considerada a porta do inferno. Para muita gente era considerada a porta do inferno. E até foi por isso que Jesus usa essa expressão ali. Edificarei a minha igreja, a minha reunião. Quando ele fala ali de igreja, está falando de reunião. Edificarei aqueles que se reunirem perante mim. Aqueles que se reunirem em comunhão comigo. Aqueles que se reunirem se tornando povo de Deus agora, na graça, eu edificarei. E as portas do inferno, ele estava bem pertinho daquela caverna, que muita gente culturalmente já sabia que era chamada de porta do inferno também, não prevalecerão contra ela. Aleluia! Ô glória! Não prevalecerão. E Jesus usa essa palavra eclésia, igreja, porque já era usado para reuniões. Há mais de 200 anos as pessoas usavam a palavra igreja para se referir à reunião. Então, meus irmãos, Jesus foi quem usou pela primeira vez, letra B, a palavra eclésia para se referir à reunião dos seus discípulos, lá em Mateus 16, 18. Se alguém perguntar quem usou pela primeira vez essa palavra no contexto do povo de Deus, Jesus, eclésia, igreja, foi Jesus. Letra C, no Novo Testamento, a igreja ela é vista como povo adquirido e comprado pelo sangue de Jesus, conforme Atos 20, 28 e também 1 Pedro 2 e 9. Letra D. Na doutrina da eclesiologia, isso aqui não está na lição, irmãos, é por isso que eu amo esses slides, não é porque é meu, mas são subsídios maravilhosos. Né? Eu poderia disponibilizar, só copiar e colar, copiar e colar, copiar da lição, colar no slide, copiar da lição, colar no slide, olha, tem slide da lição, mas é a mesma lição, não faz diferença nenhuma. Mas não, eu trago aqui um subsídio extra lição para que você leia a lição e através do slide explique o que você leu, que é isso que o aluno quer. Então aqui, ó, letra D. Na doutrina da eclesiologia, se você quiser fazer o curso de teologia comigo, entre em contato, tem o curso básico em teologia online. Na doutrina da eclesiologia, a igreja, existe a igreja militante e existe a igreja triunfante. Agora anote aí, tem 3 aspectos aqui de igreja, que ela aparece aqui fazendo um contraponto.
Existe a igreja visível, mas existe a igreja invisível. E por último lugar, existe a igreja organismo e existe a igreja organização. Vou explicar cada uma delas agora. Igreja militante, a igreja que está na terra. Está ainda lutando contra o pecado, contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. E ainda levando o evangelho, o que Israel tinha que fazer no mundo antigo, que era atrair as nações até Israel para verem a glória de Deus e conhecerem a Deus. A igreja hoje tem uma missão muito maior, porque a igreja tem que ir até as nações. Israel não, Israel tinha que ficar ali separado, santificado, e as nações viriam até Israel. Mas a igreja é diferente, a igreja tem que ir até as nações. Então, a igreja ela é militante, está lutando, mas existe a igreja triunfante, aqueles que já partiram em Cristo, já triunfaram. De lutadores já se tornaram vencedores. Eu falo isso nas cerimônias fúnebres que eu realizo. Pessoa que partiu em Cristo é triunfante já. De sofredor, agora é vencedor. Então, na eclesiologia, aparece a igreja em 3 aspectos. Igreja militante e triunfante. Segundo aspecto, visível e invisível. Como assim visível? Visível é o próprio ser humano que está literalmente entre as pessoas e transmite a mensagem do evangelho e testemunha. Eu faço parte do corpo de Cristo. Eu faço parte da igreja, daqueles que se reúnem diante de Cristo, em torno da sua palavra, diante de Deus. Então esta é a igreja visível. E existe a igreja invisível. Como assim? É aquela que nós sabemos que está no mundo todo, em várias partes do mundo. Eu não estou vendo agora, mas eu sei que ela existe. É o corpo místico de Cristo. E esse corpo místico, nós vamos aprender mais à frente, ele é ligado pelo Espírito Santo. Esse corpo invisível está na terra. É um só corpo. Várias pessoas, mas todas ligadas em um só corpo pelo Espírito Santo. Que mistério fantástico. Aleluia! Por isso que a igreja não desaparece. Impérios ruíram. Império Babilônico ruiu, Império Medo-Persa ruiu, Império Grego ruiu, Império Romano ruiu, Império Nórdico ruiu, Império Inca ruiu, Império Maia ruiu, vários impérios ruíram e a igreja permanece de pé. Aleluia. Por quê? Porque é um corpo místico ligado pelo Espírito Santo, está na terra. O terceiro aspecto de igreja, organismo. É exatamente esse organismo que existe no mundo, nós sabemos, pelo Espírito Santo, porém nós não estamos vendo, mas está no mundo, nós sabemos. E organização. Esse corpo se reúne na casa de oração para cumprir um chamado e um mandado, uma ordem, melhor dizendo, do Senhor Jesus. Que vocês sejam um, como eu sou um no Pai e nós somos um. Ele pede que vocês sejam um em nós. Lá em João 17, 21. Quando ele pede esta unidade, ele está falando de reunião. E ele mesmo disse, a minha casa será chamada casa de oração. Então a igreja se reúne na casa de oração e existe o corpo chamado existe a questão da organização. Então na eclesiologia, a igreja, anote aí, ela aparece em três aspectos, ou tendo 3 aspectos. Militante, triunfante, visível e invisível, organismo e organização. Ok? E essa organização aqui é para cumprir o que está em Hebreus 10 e 25. Não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Não é para deixar de congregar. Porque a palavra igreja só faz sentido se existir reunião. Se não tiver reunião, não existe essa questão de que eu sou igreja, fico em casa e não preciso me reunir com aqueles crentes lá, porque eu sou igreja. Não. Sozinho não existe igreja, ok? Vamos lá? 3. Na história cristã. Aqui, irmãos, eu fiz um resumo. Talvez você vai ler o tópico e não vai entender, vai achar complicado. Mas a igreja católica, a igreja romana, os protestantes. Daí vai surgir a pergunta, qual é a igreja certa? Irmãos, igreja de Cristo é uma coisa, corpo de Cristo é uma coisa. Denominação é outra coisa. Aí eu preparei aqui a interpretação desse tópico.
Preste atenção. Ainda bem que esses slides aqui, né, gratuitamente para os irmãos, vai ficar fácil para vocês entenderem. Letra A, letra B, letra C. Primeiro, Jesus não deixou uma denominação eclesiástica como igreja principal na terra. Não deixou. Jesus não deixou um nome, uma placa de igreja dizendo essa aqui é a mais certa da terra. Não deixou. Então, primeira lição, Jesus não deixou uma denominação, um nome, uma placa de igreja, um CNPJ. Não deixou. Segundo, letra B, não existe problema em organizar uma comunidade cristã não existe problema em organizar uma comunidade cristã com uma casa de oração para reuniões e ainda denominar essa casa de oração, colocar um nome nela. Não existe problema, não existe. Contudo, não é bíblico dizer que uma denominação é a única igreja de Cristo na terra. Olha que linda essa interpretação. Não tem nada de errado você se organizar com a comunidade cristã em uma casa de oração e colocar um nome na casa de oração. Não tem nada de errado. Assembleia de Deus, Quadrangular, Deus é Amor, Presbiteriana, Batista, tantos nomes que existem por aí. Não tem problema nenhum. Agora, problema existe quando alguém pega e diz, não, esse nome aqui é a única igreja de Deus na terra. Isso é uma heresia tremenda, tá? Então não existe, a católica é a verdadeira, a Congregação Cristã do Brasil é a verdadeira, a Testemunho de Jeová é a verdadeira. Não existe denominação, Jesus não deixou uma denominação como igreja principal na terra. Agora, existe o povo de Deus ao longo da história? Existe. O povo de Deus se organiza em casas de oração e se organizou, inclusive, porque existe o organismo e a organização, colocando um nome ali, a denominação, existe. É errado? Não é. E o fato de existir é a prova, anote aí essa interpretação do tópico, o fato de existir denominações na face da terra é a prova de que existe o povo de Deus ao longo da história. E temos então o testemunho da história, é isso que o tópico está querendo ensinar. Letra C. As denominações surgiram ao longo da história por questões de organização, mas o organismo vivo de Cristo sempre esteve espalhado por toda a terra ao longo dos séculos. Então, as denominações surgiram por questão de organização, mas o organismo vivo sempre esteve na terra, estará até a volta do Senhor Jesus, e é isso que importa. Qual é a igreja verdadeira? Organismo de Cristo. Todos aqueles que creem em Cristo, espalhados pelo mundo, que estão na sua vontade, de forma centrobíblica, é a igreja verdadeira. Chamados para se reunir em torno da palavra de Cristo diante de Deus. Esta é a igreja verdadeira. Vamos lá, visão geral. O desenvolvimento do povo de Deus é mostrado ao longo da Bíblia e também ao longo da história cristã. Tanto no Antigo Testamento, carral, povo, ajuntamento, Novo Testamento, igreja, reunião, chamados para se reunir em torno da palavra de Cristo, na vontade de Cristo. E ao longo da história está aí a igreja com as denominações, provando que o povo de Deus está na terra. Parte 2. A igreja como criação divina. Agora vamos entender algo importante aqui. A igreja como um ideal de Deus. Lembra que eu falei que é um projeto? Letra A, B e C. Anote aí os 3 períodos da história da igreja no universo. Anote aí. A igreja nasceu na eternidade. Primeiro, Efésios 1 e 4. Segundo, a igreja foi fundada no Calvário. João 19 e 30. São os 3 momentos da igreja. E terceiro, a igreja se organizou no Pentecostes. Atos 2 e 4. Então, a igreja nasce na eternidade, Efésios 1 e 4, é fundada no Calvário, João 19 e 30, até na linguagem espiritual da Bíblia, é por isso que sai sangue e água de Jesus, como um nascimento de uma criança, como um nascimento de alguém. E ali estava nascendo, estava sendo fundada a igreja, definitivamente. Tetelestai, está pago, está consumado. Então agora não tem como destruir a igreja.
os apóstolos já estavam ali, a promessa do Pai seria derramada, do Espírito Santo. Não tem como voltar atrás, não tem como o diabo impedir esse projeto. Então ela é fundada no Calvário. E ela é organizada como um corpo visível, literal, na terra, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem e realmente organiza ela, enche de poder, vamos aprender aqui o processo, une a igreja e organiza a igreja para dar sequência como corpo de Cristo ao que Cristo começou. Letra B. A igreja é o corpo de Cristo na terra, conforme Colossenses 1:24, a fim de dar sequência ao que Cristo iniciou, conforme Atos 1:8. Ser-me-eis testemunhas. Eu comecei e vocês vão dar sequência. Então, um dos propósitos da igreja, além de ser a família de Deus, é dar sequência ao que Cristo iniciou. Letra C. Enquanto que Israel deveria atrair as nações para que Deus fosse conhecido, vírgula, a igreja deve ir até as nações para ensinar acerca do verdadeiro Deus. Então, este é o ideal de Deus para a sua igreja. Projetou na eternidade, nasceu na eternidade, foi fundada no Calvário, se organiza no Pentecostes, é o corpo de Cristo para dar sequência à pregação do Evangelho, tornar Deus conhecido. E, ao invés de, ao contrário de Israel, que deveria atrair as nações, a igreja tem que entrar no meio das nações. Esse é o ideal de Deus, conforme Mateus 28, 19 e 20. 2. A igreja como uma realidade concreta, inegável. Letra A e letra B. A igreja sempre existiu nos planos de Deus. Mateus 16, 18. Edificarei a minha igreja. Ela já estava ali, ao redor de Cristo, mas ele usa uma expressão que denotava uma atitude no futuro. Edificarei. Não estava edificada ainda. Então ela sempre existiu nos planos de Deus, desde a eternidade, ali em Cristo também, mas só foi revelada ao mundo no dia de Pentecostes. Se alguém perguntar quando que a igreja foi revelada ao mundo? No dia de Pentecostes. É aquele mistério que Paulo disse que estava oculto. E aí, agora, essa palavra mistério, quando Paulo usa no original, é que não é mais mistério. Já está revelado, é uma coisa que não é mais mistério. Conforme Atos 2, 1 ao 4, ela foi revelada no Pentecostes. Letra B. Quando Cristo deu o brado na cruz, a igreja já existia como corpo místico de Cristo. Cristo dá o brado, ali a igreja existia. Não tinha mais volta. Satanás não poderia impedir esse projeto. Mas ela não era conhecida. Através dos apóstolos e dos discípulos, ela já existia, mas só se tornou pública e conhecida no dia de Pentecostes. Mas ela já existia lá em João 21 e 15. Jesus falou acerca desse corpo místico e também 1 Coríntios 15 e 6. Paulo também ensina acerca do corpo místico, que se tornou uma realidade concreta. 3. A igreja no Pentecostes. O corpo de Cristo na terra precisava ser conhecido. Dessa forma, no dia de Pentecostes, a igreja foi unida pelo poder do Espírito. Eu vou falar isso mais à frente, ensinar melhor. Ela foi unida pelo poder do Espírito e se manifestou ao mundo. E a Bíblia dá o nome dessa manifestação. Qual o nome? Como coluna e fortaleza da verdade. Se alguém não sabe o que quer dizer a palavra baluarte, significa uma pequena, não uma pequena, né? Mas eram pequenos, como se fosse assim, numa montanha, eles faziam uns pequenos fortes, vários, para proteger o castelo. Então ele é chamado de baluarte. Então, manifestou a coluna e a fortaleza da verdade. Os baluartes eram considerados fortalezas para impedir o avanço do inimigo. Então, pelo Espírito Santo, Deus manifestou ao mundo a coluna e baluarte e fortaleza da verdade. Conforme Lucas 24, 49 e 1 Timóteo 3 e 15. Letra B. O mistério oculto agora havia sido revelado. Depois do dia de Pentecostes, o mistério oculto foi revelado. Efésios 3, 3 ao 6. Visão geral,
Segunda parte, a igreja surgiu como o ideal de Deus na eternidade e tornou-se realidade concreta no Pentecostes. Ô, irmãos, essa lição, esse trimestre vai ser maravilhoso, mas esta primeira lição, se você anda meio, como diz o Lajano, jururu, tristinho, porque eu não sou ninguém, ninguém me vê, ninguém... Irmão, pelo amor de Deus, você faz parte do maior projeto de Deus na atualidade, na face dessa terra, chamado igreja. Você faz parte desse projeto que é 1 milhão de vezes mais importante que a ONU, que o Supremo Tribunal Federal do Brasil, não estou dizendo que não são importantes, mas mais importante. A igreja é a instituição mais importante na face dessa terra e eu e você fazemos parte. Então se alegra, meu querido irmão. Você faz parte desse projeto maravilhoso de Deus chamado igreja. Coluna, firmeza e fortaleza da verdade. Glória! Você é muito importante aos olhos de Deus. Não para se exaltar, para se achar melhor, não é isso. Mas se sinta valorizado, porque você é precioso aos olhos de Deus. 3. A igreja como a comunidade dos salvos, regenerados pelo sangue de Cristo. Vamos entender esse mistério aqui. Letra A. O sacrifício de Cristo religou a humanidade a Deus. E por isso, quando fala aqui, regenerados pelo sangue, está falando do sacrifício de Cristo. Que ele justifica a carne e aí ele religa a humanidade a Deus. Até ali, ninguém conseguia nascer, crescer e morrer sem pecado. Eu ensino bem isso com detalhes no curso de teologia. A doutrina da soteriologia. Salvação. Então ninguém, de Adão até Jesus, ninguém nascia, crescia e morria sem pecado. Então, aquilo que Paulo diz, todos pecaram e destituídos estão. Está no presente ali a expressão do reino de Deus. Aí Jesus nasce, cresce e morre sem pecado. Aí ele é chamado o outro Adão. O primeiro derrubou, o outro religou. Aí ele justifica. Pelo sangue de Jesus, ele agora regenera os arrependidos. De que forma? Pelo Espírito Santo, que ele entregou a promessa do Pai. Mas vamos entender aqui, o sacrifício de Cristo religou a humanidade a Deus. E por isso, todos que se arrependerem de seus pecados e creem em Jesus como Senhor e Salvador, serão regenerados pelo Espírito Santo, conforme Tito 3:5, confere lá, e serão integrados ao corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios 12:27. Então, pare agora o que você está fazendo, redobre a tua atenção. Jesus religou a humanidade. Religou. Justificou a carne, abriu a porta, como a gente canta no hino, né? Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Tão lindo cantar isso. Eu sempre canto isso. Ele me abriu a porta. Ele abriu a porta. Aí, quando ele fez isso, quem crê nele e se arrepende dos pecados, ele concede o Espírito Santo. O Espírito Santo vem para a nossa vida, irmãos, e nos liga ao corpo de Cristo. Que mistério fantástico. Só o céu nós vamos entender isso completamente lá no céu, na glória. Mas o Espírito Santo vem e nos liga a Cristo e nos liga ao Pai. Por isso que Paulo fala muito de comunhão, tá? Veja lá em 1 Coríntios 12:27. Quando ele fala a comunhão do Espírito, é ele que nos permite estar em união com o Filho e com o Pai, com Cristo, o Verbo vivo e o Pai, para se cumprir o que está em João 17:21, que todos sejam um. É pelo Espírito Santo. Vamos lá, vamos entender melhor. 2. Selados pelo Espírito Santo. Letra A e letra B. Através da pessoa do Espírito Santo, é possível estar ligado. Aleluia! O Espírito Santo é fundamental. E se você fizer o plano aqui, desculpe, mas o meu livro tem mais de 300 versículos e menções da Bíblia sobre a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, principalmente sobre o Espírito Santo. E eu dou gratuitamente para você, é um bônus. Quem fizer o plano trimestral do slide ou anual, esse livro é bônus, para você aprender sobre o Espírito Santo. Eu amo o Espírito Santo. Através da pessoa do Espírito Santo, é possível estar ligado a Cristo e pertencer ao seu corpo. Confere lá 1 Coríntios 12:13. Letra B.
Somente pelo Espírito Santo é possível pertencer a Deus e estar ligado a Cristo. Agora, aqui é bom você fazer uma maratona bíblica com os alunos. Que é isso que essa questão didática dos nossos slides leva você para a ação, que é a educação colocada na prática, que promove 95% de aprendizado. Isso eu ensino no curso de capacitação para professores, se você quiser adquirir, lá na pirâmide da educação. Quando tem ação, você leva o aluno para ação, aí cresce o aprendizado. Então agora você faça eles ler na Bíblia. Romanos 8 e 9, Evangelho de João 3 e 5, Salmo 133, João 17 e 21 e Efésios 4 e 4. O que é que esses textos mostram? A importância do Espírito Santo em nós para que possamos estar ligados no corpo de Cristo e ser um com o Pai. Então é o Espírito Santo, eu ensino isso com detalhes no meu livro, que faz essa ligação de comunhão com o Pai e com o Filho. Suma importância. Por que você acha que na linguagem profética está lá o Salmo 133, é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, que é Cristo, que é o cabeça da igreja, do corpo. E aí desce sobre a barba, fazendo a ligação, tá? Mantendo tudo unido. A barba ligada à cabeça fala dos apóstolos, né? Desce sobre os apóstolos, aí desce sobre a orla, fala da igreja primitiva. O Espírito Santo ligou, né? Desceu sobre Cristo, ligou os apóstolos, ligou a igreja primitiva e desce lá na orla, a igreja do arrebatamento. Aleluia. O Espírito Santo faz a ligação e mantém o corpo unido. É isso que significa Salmo 133 na linguagem profética espiritual. Futuramente quero lançar um curso de escatologia, e aí eu quero falar um pouquinho da linguagem escatológica da Bíblia nos livros da Bíblia, tá? Então, Salmo 133 tem a linguagem escatológica ali. O Espírito Santo vai fazer a ligação, mantendo o corpo unido até a igreja do arrebatamento. Isso é fantástico. Então, selados pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo diz, não entristeçais o Espírito da promessa com o qual fostes selados para o dia da redenção. Lembrando que no meu livro eu explico, né? Eliezer simboliza o Espírito Santo. Eliezer pegou Rebeca e levou para Isaac. Isso fala do Espírito Santo, por isso que a igreja está selada com ele. Ele vai pegar a igreja e apresentar para Jesus nas nuvens, para o noivo. Olha que lindo, né? Vamos lá. 3. O batismo de Cristo e do Espírito. Isso aqui é tremendo. Letra A. Enquanto que Cristo derramou o Espírito Santo sobre os que se arrependem, ou os que se arrependeram, e batizou com fogo e poder, é isso que Cristo faz, a pessoa se arrepende, ele já concede. Deu uma assobiozinha aqui, tem um irmão que gosta desse assobiozinho, pastor Pedro e Paulo. Um abraço, pastor Pedro. Enquanto que, quando a pessoa se arrepende, Jesus concede o Espírito Santo, já para fazer a ligação no seu corpo, ele também concede poder, batiza com fogo. Tudo na pessoa do Espírito Santo, Cristo concede para o crente. Mas agora, enquanto que Cristo derramou o Espírito Santo sobre os que se arrependeram e batizou com fogo e poder, conforme Atos 2,33, o Espírito Santo agora, ele nos conecta ao corpo de Cristo, ele nos mantém conectado, grudado ao corpo de Cristo e na comunhão com Deus. E dessa forma testifica que somos filhos de Deus. Confere lá Romanos 8,16 e 2 Coríntios 13:13. Olha o batismo de Cristo e do Espírito. Jesus concede o Espírito Santo para que a gente seja convencido pelo Espírito Santo, regenerado pelo Espírito Santo, esteja em comunhão com o corpo de Cristo, ligados a Cristo, concede poder ainda do Espírito e o próprio Espírito vai trabalhando para nos manter em comunhão com Cristo e com o Pai. E ainda fala no nosso coração, você é filho de Deus, você é especial, aleluia. E lança fora todo medo, diz Paulo, né? Lá em Romanos 5:8, se não me engano. Lança fora todo medo. Vamos lá, visão geral. Como comunidade dos salvos, a igreja é a reunião dos regenerados pelo sangue de Cristo e selados pelo Espírito Santo. E a nossa conclusão, a igreja não é uma mera instituição humana,
Então, alegre o teu coração, viu? Deus projetou a igreja na eternidade e Cristo, pelo Espírito, a tornou real entre os homens. Você é igreja, nação santa, povo adquirido, povo eleito, especial, como canta, né, Daniel e Samuel. Você é especial. Ô glória, quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outra igual. Não existe outra igreja, só tem uma. Você é muito especial, alegre o teu coração. Vamos fazer uma oração nesse momento? Eu quero abençoar a tua vida e a unção do Espírito nesta lição vai te fortalecer para que você continue ligado ao corpo de Cristo em 2024, sendo usado poderosamente nas mãos de Deus como coluna e fortaleza da verdade. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te glorificamos, Senhor, por pertencer ao teu povo chamado igreja. Pela unção do teu Espírito, eu profetizo que os teus filhos recebam fortalecimento, recebam a graça, a comunhão, para que eles possam permanecer nutridos, ligados ao teu corpo e recebendo de ti toda a vida e poder que emana do teu trono. Sejam benditos em o nome de Cristo Jesus e que a unção desta oração se espalhe pelo Brasil e pelo mundo e que a igreja receba o fortalecimento e o poder para testemunhar ao mundo acerca do reino de Deus, da palavra de Cristo e o bondoso Salvador. Ó Espírito Santo, que possamos estar unidos nesse novo trimestre, nesta nova fase de ensino do teu Espírito para a tua igreja. E pelo poder do teu nome, que possamos, ó Pai, fazer a tua obra na autoridade do teu Espírito. Como ministro do Evangelho, é a bênção que eu ordeno e tomamos posse em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado irmão, tome posse desta unção e desta bênção. Compartilhe agora esta lição. Divulgue ao mundo inteiro o que é a igreja, o que é o corpo de Cristo e que você faz parte. Deixa o teu ok nesse vídeo. Se inscreva se você não é inscrito. Tá vendo o QR Code? Não esqueça. Aponta o teu celular ali e você vai ser colocado lá no grupo do WhatsApp para receber esses slides gratuitamente. E você pode também acessar, tá um link na descrição, Comunidade Acate. Adquira os nossos materiais, cresça na graça e no Espírito Santo, cresça em comunhão com o Espírito Santo, cresça na graça e no conhecimento. Um forte abraço, fique todos na paz de Cristo Jesus. Amém.